Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Letícia e essa é a segunda parte de Poder em Sociologia para o terceiro ano. Alunos, não se esqueçam de acessar o AVA. Lá tem, além dos slides do professor, exercícios que vão te ajudar a fixar essa matéria. Bom, no vídeo passado nós falamos sobre tipo de poder e nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos de dominação. Para Weber, existem dois tipos de dominação: a dominação legítima e a dominação ilegítima. A dominação ilegítima se baseia somente no uso da força, da violência, e por isso as pessoas seguem só por medo. Já na dominação legítima, existem outros tipos de poder envolvidos, então as pessoas concordam com essa dominação. A dominação legítima é subdividida em três tipos. O primeiro tipo é a dominação carismática, aquela que Jesus, os califas e até mesmo Hitler participaram. Ela é completamente dirigida a uma pessoa só, por relações de afeto por ela transmitidas. As pessoas se voluntariam para seguir um líder, que geralmente tem características sobre-humanas, isso é um herói nacional, ou um mago, ou até mesmo um deus. Por ser um tipo de dominação muito instável, isso após a morte desse líder, geralmente os regimes totalmente caem, como é o exemplo do nazismo na Alemanha, depois da morte de Hitler. Esses líderes eles têm que constantemente demonstrar o seu poder. Então, eles são muito autoritários e há uma demonstração do carisma, da sua força, cotidianamente, rotineiramente. Então, há uma necessidade dessa exposição do líder, muito mais do que a gente vê em outros tipos de dominação. O segundo tipo de dominação é a dominação tradicional, aquela que é vista em reis ou em senhores feudais durante o período medieval. Nela existem algumas leis, mas outras são feitas por somente costumes. Por exemplo, não há uma lei falando que o senhor feudal vai deixar as terras para o seu filho, mas é costume deixar. Então essa hereditariedade, não é formada por uma lei específica, mas sim pelos costumes, pelas tradições. Nela há uma característica de servidão, de subordinação. Então, os súditos que seguem esse senhor feudal, geralmente ele está seguindo porque ele vai ter alguma coisa em troca. No caso, ele vai ter uma proteção. Já o terceiro tipo de dominação é a racional legal. Essa dominação ela é comum nos estados modernos, que a gente vai falar posteriormente sobre eles mais detalhadamente em outro vídeo. E ele é baseado basicamente em competências. Então, os cargos são dados a pessoas por competência. A gente pode pensar no esquema de uma empresa capitalista, por exemplo. Então, os cargos mais altos, os cargos de diretores ou os cargos de liderança, eles são baseados por pessoa que tem a capacidade de fazer aquele trabalho. Não porque eu sou amigo do rei ou eu sou amigo daquele líder carismático. Então, tem uma característica mais burocrática, que tem que seguir normas. Então, nada é muito criado, o líder não tem muita liberdade. Ele somente segue as normas que já foram pré-definidas por outras pessoas e foram concordadas essas normas. Então, esse tipo de dominação é o tipo que dura mais tempo. É o tipo que nós sofremos agora, por exemplo, no Brasil. É o tipo de governo, é um tipo de realmente de dominação no qual as pessoas se acostumam e que elas realmente confiam. Porque na dominação carismática, a gente não tem muita estabilidade, a gente tem a instabilidade. Já que não, já a gente, como já tem as normas e não pode fugir dessas normas, dessas leis, dessas diretrizes, enfim, há uma estabilidade. Então ela tende a durar mais tempo, enquanto a dominação carismática tende a durar pouco tempo, por ser uma dominação até um pouco revolucionária, talvez. Bom, gente, esse é o vídeo, essa é a segunda parte do poder e o vídeo vai ficando por aqui. E lembrem-se, ninguém é pequeno demais para ensinar ou grande demais para aprender. Tchau e até a próxima!